Antes da gente acabar, tenho duas perguntas que eu não vou deixar você ir embora antes de você responder. Que a primeira é a seguinte: a primeira tem a ver com os Estados Unidos e a segunda com o Brasil. Vou começar com os Estados Unidos. Você imagina que esses sindicatos terão um peso importante nas eleições do ano que vem e poderão, de alguma forma, puxar o Partido Democrata para a esquerda, embora a pressão eleitoral seja para que ele fique mais ao centro e ocupe o espaço mais próximo do Partido Republicano? Olha, Haroldo, de uma certa maneira, essa renovação sindical já puxou, né, o Partido Democrata mais para a esquerda. O Joe Biden, né, o atual presidente, ele próprio se diz o presidente mais a favor, mais pró-sindicatos da história dos Estados Unidos. Se ele é ou não, é outra história, mas ele se diz assim, ele se apresenta assim. Inclusive, ele se reuniu com Chris Smalls, por exemplo, depois que foi criado o Amazon Labor Union, né? Ou seja, ele fez uma sessão com Chris Smalls na Casa Branca, coisa do gênero. E uma parte daquilo que os republicanos, né, chamavam depreciativamente falando, mas que foi incorporado pelo Partido Democrata como algo positivo, que é a Bidenomics, né, a economia do Biden, né, que supostamente para os republicanos seria um fracasso, mas que para o Biden ele tem apresentado como um grande sucesso, né? Que é essa história do pleno emprego, que é essa história, vamos dizer assim, de você apostar numa transição energética que valorize ou que priorize, né, investimentos em áreas rurais, em cidades pequenas, menores e coisa e tal, onde vive uma parte majoritária da classe trabalhadora americana, vamos dizer assim, uma pegada mais focada, por assim dizer, no reforço, né, dos programas sociais, com mais investimento em programas sociais e coisa do gênero, né, que para os republicanos estava gerando inflação, um aumento dos combustíveis e coisa e tal, mas agora os combustíveis caíram, a inflação está sob controle, e isso tem criado uma situação mais ou menos nova, né? Na época que eu fiz a pesquisa de campo nos Estados Unidos, né, o Biden, ele ainda hoje, na verdade, né, mas enfim, na época mais, ele era muito impopular por conta da inflação, né? Agora, bem menos. Quer dizer, menos porque a inflação caiu, né? Então está sob controle e ele vai tentar impulsionar nessa última etapa do seu mandato, né? Desse mandato atual, primeiro mandato, ele vai tentar impulsionar essa economia, os investimentos, né, nesses setores, enfim, de transição energética e coisa e tal, e vai tentar fazer com que o emprego ganhe tração no sentido de qualidade, né? Melhorando os salários, melhorando as ocupações. É um pouco esse o plano, né? Ele próprio deu recentemente um discurso em Chicago, né? Ele disse que as pessoas devem prosperar nas suas comunidades, nas suas pequenas cidades. Elas devem ser capazes, né, de aquelas que quiserem ficar nas suas cidades, ficar nas cidades prosperando economicamente. Então, um pouco é essa orientação, né? E a aposta é que essa transição de economia verde, enfim, vai garantir esses empregos. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Esse é o plano, né? Mas, por outro lado, ele tem apostado nessa coisa do sindicato, né? Ou seja, ele tem apoiado o escritório, né, nacional de relações de trabalho é o mais, seguramente, é o mais favorável, é o mais pró-sindicato da história dos Estados Unidos, né? Então, isso tem um peso, é o encontro do Biden com Chris Smalls, né? Isso tem um peso, ou seja, isso tudo conta bastante, né? É claro que apostar qualquer coisa na eleição dos Estados Unidos, na próxima eleição presidencial, é muito difícil. Tá numa situação, na minha opinião, ainda muito imprevisível. Muito imprevisível por vários fatores, né? Do lado do Partido Republicano, o que se verifica é um consenso um consenso entre os apoiadores republicanos, né, em torno do Trump. O Trump, segundo a última pesquisa do Instituto Siena que eu vi, estava com 54% de apoio entre os republicanos nos Estados Unidos, né? Enfim, o Ron DeSantis, enfim, muito distante dos outros, né? Nossa, Assim, é uma distância. Ele É uma tende a distância. ganhar. O Vivek Ramaswamy, que é um cara, é um empresário da área de biotecnologia, enfim, que tem
uma postura completamente selvagem do ponto de vista capitalista. Aliás, é um pouco essa a coisa que está acontecendo, da forma como eu leio, né, do lado do Partido Republicano. Existe um consenso em torno do Trump, que ele vai ser o candidato, e os demais, né, contendores e coisa e tal, Mike Pence, enfim, o Vivek, o Ron DeSantis, eles querem ficar em segundo lugar. Eles estão disputando o segundo lugar. O Ron DeSantis saiu na frente, porque ele é governador da Flórida, um cara que está buscando, está apostando nessa agenda de costumes ultraconservadora, né? Uma agenda política de costumes ultraconservadora. O Ramaswamy, o Vivek Ramaswamy, o empresário lá da biotech, né, da biotecnologia, ele aposta nessa coisa do capitalismo selvagem, né? Ele aposta na coisa da economia capitalista acima de tudo e não sei o quê. Menos na discussão sobre valores conservadores. Não que ele não seja conservador, ele também é reacionário, mas menos. A agenda dele é outra. Então, eles estão... O Trump ele junta as duas coisas, mas eles estão tentando disputar um em cada uma das faixas para saber quem é o segundo, na esperança de que o Trump vá preso e na esperança de que ele tenha, de alguma forma, os direitos cassados. Nos Estados Unidos é diferente do Brasil, enfim. A justiça nos Estados Unidos tende a deixar o sujeito, mesmo sendo processado, condenado... Ser candidato, mesmo que seja dentro da cadeia, pode. Exatamente. Mesmo que ganhe na cadeia, pode. O Eugênio Debs é um exemplo disso, né? Ele concorreu na cadeia, né? A grande liderança da esquerda, historicamente falando, a grande liderança da esquerda nos Estados Unidos estava na cadeia por conta da resistência dele à Primeira Guerra Mundial e coisa e tal, e teve 3 milhões de votos na época, uma votação histórica, enfim. Então, eles preferem deixar o cara concorrer, ainda que com um monte de problema na justiça, condenado e coisa do gênero. Porém, a esperança desses contendores é de que, de fato, o Trump não seja capaz de assumir a presidência, ou não seja capaz de concorrer, melhor dizendo, à presidência, e eles possam se apresentar ficando em segundo nas primárias, enfim. Então, é tão imprevisível que a gente não sabe nem quem vai ser o candidato, com certeza, né? A gente não consegue cravar um candidato por conta desses problemas, né? Claro que o Trump tem o controle da máquina do Partido Republicano no país todo, já tinha isso em 2016, ele comprou a máquina do Partido Republicano, enfim. Então, ele já tinha o controle. Do lado do governo, do lado do Partido Democrata, seguramente vai ser o Joe Biden, né? Não existe uma opção, enfim, ao Biden. O Partido Democrata já está unificado em torno do Joe Biden com essa proposta de economia de transição, de investimentos em pequenos lugares, pequenas comunidades. O Biden está tentando atrair a base de apoio trabalhista que o Trump tem para ele. Percebe? Ele está tentando fazer esse jogo porque ele conta com o apoio das classes médias, dos setores médios dos grandes centros urbanos. Então, a estratégia do Partido Democrata é um pouco essa, é atrair o apoio que o Trump tem. Pequenos proprietários, trabalhadores que perderam emprego. Sobre tudo isso, né? Proprietários de pequenos negócios e trabalhadores, em especial os trabalhadores brancos. Burguesia mesmo, classicamente. Os setores médios das cidades, eu não diria nem pequena burguesia no sentido tradicional, são pequenos proprietários mesmo, geralmente são pessoas que trabalham muito, mas que teoricamente fazem parte da pequena burguesia, e os trabalhadores brancos do setor de serviços das indústrias. Então, ele está tentando atrair esses grupos, né? Porque ele já conta com um amplo apoio entre as camadas médias nos grandes centros urbanos. Então, um pouco essa a ideia. Se ele né? conseguir, de fato, muda o jogo, né? A favor do Partido Democrata. Mas vai ser difícil. Não vai ser fácil. Ô, Rui. Eu fiz pesquisa durante 14 meses numa cidade de classe trabalhadora, no interior da Pensilvânia, né, uma cidade rural de classe trabalhadora, e eu posso dizer para você que vai ser muito difícil. Não está otimista. Ô, Rui, o sindicalismo brasileiro acompanha essa movimentação nos Estados Unidos? Ele aprende com isso? Isso joga aqui também um papel relevante nos próximos anos, na sua opinião? Haroldo, do ponto de vista do modelo, falando em hipótese, né, o modelo do novo sindicalismo de justiça social, na minha opinião, é o caminho a ser seguido. A gente não vai conseguir fazer com que os trabalhadores brasileiros se organizem em sindicatos ou fortaleçam sindicatos, etc., se a gente não conseguir estabelecer essa dinâmica que articula, né,
lutas contra a opressão por lutas a favor, enfim, de salários, condições de trabalho, coisa. E, principalmente, um sindicato que seja capaz de absorver as comunidades onde vivem os trabalhadores. Imagina você, hoje em dia, com essa economia de serviços muito precarizada, né, e com uma plataformização galopante da força de trabalho, principalmente jovem, sobretudo jovem, que não tem tempo para nada, que fica na rua o tempo todo, percebe? Que está o tempo todo circulando pelas cidades e coisas do gênero. Como é que você vai organizar essa galera? Percebe? Não tem sindicato, não tem, vamos dizer assim, local de trabalho. O local de trabalho é a própria cidade, são as ruas, né? Então, como que se organiza essa galera? Não tem outra solução que não seja através desse tipo de ação que envolva as comunidades, percebe? E a gente tem que ter uma dinâmica, uma cabeça mais aberta para novas experiências. O que eu estou chamando de novas experiências? Associações de moradores, igrejas que atuam nessas periferias, nos grandes centros urbanos. A gente tem que aproximar esses setores de uma pauta trabalhista, de uma pauta que foque nos interesses materiais da classe trabalhadora brasileira. E isso o sindicalismo tradicional não vai fazer. Não vai fazer porque é um sindicalismo baseado em categoria, que, de alguma forma, não é relevante, por exemplo, não é importante, por exemplo, sei lá, apostar na filiação sindical, porque, enfim, isso já está resolvido pela estrutura sindical, ele já é o representante de X trabalhadores. É claro que depois da reforma a reforma trabalhista deu mais porrada, eu vejo vários ficou mais sindicatos, complicado. Inclusive, mas mesmo assim, sim, claro, não, existe vamos dizer assim, existem situações no interior do sindicalismo que apontam nessa direção, sem dúvida alguma, né? Mas o fato é que a gente vai ter que ter uma espécie de revolução na mentalidade sindical, das lideranças sindicais, dos militantes sindicais, enfim, para que eles possam realmente enfrentar essa situação nova com instrumentos novos, né? O que eu costumo chamar muito abstratamente de novas coalizões entre velhos e novos ativismos sindicais, né? Então a gente precisa ter essa cabeça mais aberta, a gente precisa saber, por exemplo, que organizar o trabalhador no seu local de moradia é fundamental, dialogar com esse trabalhador é fundamental. O Brasil conta com essa experiência, né, com essa expertise. Né? Já era assim na formação do novo sindicalismo, com a relação com as associações de moradores, enfim, dos bairros operários. Hoje nós temos a nacionalização do movimento dos trabalhadores sem teto, né, que é algo muito importante. A gente tem a formação de movimento de trabalhadores sem direitos, a gente tem a formação de identidades de trabalhadores, né, ligadas basicamente a essa reconfiguração das identidades coletivas que se espalham pelas cidades, essas novas tendências, como, por exemplo, o surgimento, né, de movimentos sociais negros, a luta feminista, os coletivos, né, que estão pipocando pelas periferias, né? Essa pegada mais cultural, periférica, isso tudo tem que servir de base para que a gente consiga refletir sobre os limites e os alcances da ação sindical e incorporar os sindicatos a essa ampla mudança, né, do cenário, enfim, das identidades promovida pela transformação das identidades coletivas dos trabalhadores brasileiros, assim como nos Estados Unidos também. Ou seja, nesse sentido a gente converge um pouco, né? Então a gente tem que ter capacidade de fazer construir politicamente esse novo campo, né? Sem o qual não há futuro para o trabalho organizado no Brasil.